Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Papo de Jetro, o seu podcast semanal para falar sobre liderança nas diversas áreas, seja na igreja, nos negócios. O que nós queremos é poder te ajudar a entender algumas coisas. Muitas vezes você está aí só precisando daquele insight, daquela palavra, daquele direcionamento para que as coisas saiam do trilho. Até usando o nosso nome, para você que está chegando agora, Jetro foi um personagem muito importante na história de Israel, sogro de Moisés. O homem que quando chegou para conversar com Moisés, viu que todo mundo chegava ao mesmo tempo e Moisés ficava toda hora parando para conversar. Ele falou: Moisés, deixa eu te dar um conselho. Você aí que não ouve muitas vezes seu sogro, olha lá, ó, Moisés ouviu o sogro dele, o sogro deu uma orientação: crie líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, e eles vão trazer para você somente as informações e as necessidades mais urgentes, e assim você vai poder liderar. Lembre-se sempre, como nós falamos todas as vezes, liderar não é só estar ocupado, liderar é ser produtivo, é ter uma ocupação intencional. Então eu quero que você mergulhe nisso com os nossos convidados. Hoje eu estou com alguém aqui muito especial. Eu vou falar um pouco só aqui do currículo aqui de vida. Nascido em 1993 em Presidente Prudente, foi chamado por Deus já na sua vida jovem, adulta ali também, veio para São Paulo, já viveu muita coisa, foi líder de pockets, para quem conhece aí o Dunamis Pockets em faculdade, já teve a sua experiência de morar fora do Brasil, casado com a Luana, pai da Antonella, chamado ao Kingdom Business nos últimos anos com a United Coffee, e você vai entender muito mais aqui do que ele faz, quem ele é. Então recebam muito bem o meu amigo, meu grande irmão, Bruno Pettinati. É isso Seja aí, bem-vindo cara. aqui, irmão. A Obrigado. casa é sua. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui hoje, tendo esse bate-papo com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Aquilo que a gente vem vivendo ao longo desses anos. É uma honra. Espero que isso possa alcançar muitas vidas aí, em nome de Jesus. E vamos para cima. Vamos pra cima. Amém. Amém, cara. Bruno Pettinati. Pettinati vem da onde? Vem da Itália. Itália. Itália? Veio da Itália. Eita. E aí vem também o amor pelo café, será? Cara, pode ser, pode ser. Na verdade, que nem você falou, né? Eu sou de Presidente Prudente. Então eu tive meus pais do interior, então assim, a gente foi acostumado desde criança a tomar café, né? Minha avó, ela conta que quando a gente ainda era bebê, ela pegava uma colherzinha de café e dava pra Meu gente. Então Deus. assim, aí se A minha mãe dona não, fica louca nessa hora. se minha mãe não dormia nessa época, meu irmão, tem uma explicação pra isso. E então assim, desde pequenininho a gente foi acostumado em casa a tomar aquele café tradicional de família, de vó, e o amor do café começou por aí, e aí depois a gente foi conhecendo um Foi pouquinho mais. destrinchando, né? Foi Foi conhecendo um pouquinho mais. destrinchando. Você tá, eu sou de 90, tenho 35, você tá fazendo aí 32 anos esse ano aí. Hoje você considera que você chegou no lugar onde Deus preparou para você e agora é só desenvolver? Cara, eu acho que chegar no lugar que Deus preparou para nós é algo que a gente tem uma vida inteira para descobrir. Mas o que é importante, né? Uma das orações que talvez é uma oração até mesmo perigosa que a gente faz e que eu fiz na época de 2016, ali 2015, que foi quando eu pedi para Deus e Ele me trouxe a visão da United, foi: Deus, não me deixe de fora dos teus planos. Então, ao longo dessa trajetória, eu posso falar que hoje eu acredito que eu estou na rota, sabe? Então, assim, a plenitude é o ápice? Não, não é, com certeza não. Mas com certeza a gente sabe que o caminho que a gente tem trilhado, as confirmações que o Senhor tem trago, aquilo que o Senhor tem apontado, hoje eu procuro estar bem conectado com isso, e bem fiel, e me cercando mesmo de pessoas que toda hora falam: Bruno, ajusta a tua rota, sabe? Então eu acho que esse talvez é o grande segredo para que a gente não se perca nesse lugar. Mas eu acredito que eu estou nesse ponto hoje, sabe? Isso é fundamental, né? Sim, Isso é fundamental entendermos que não alcançamos ainda, mas estamos no caminho. sim, Estamos sim. no caminho certo. Você se casou, Bruno? Tô olhando aqui em 2017. Pois é, cara. Casou, conheceu a Luana onde? Eu conheci a Luana no Movendo Dunamis. Ah, Então que foi em legal. 2013, através de um convite de uns amigos que a gente tinha em comum. A gente fazia parte da mesma igreja, mas era uma igreja grande lá em Guarulhos. A gente não se conhecia ainda. E esses amigos chamaram e falaram: tá rolando um culto hoje aqui em São Paulo, aqui na Imosp, se quiser colar pra cá, a gente tá super legal. E eu fui. E aí, quando eu fui nesse culto, a gente recebeu uma palavra profética nesse dia. E sem se conhecer, a gente acabou ali naquele momento: oi, tudo bem, tudo bem.
mas nós não buscávamos relacionamento naquele momento, e ali o Senhor, ele trouxe uma confirmação, na época a gente nem tinha percebido que era um para o outro, mas foi num culto Dunamis que a gente se conheceu, cara. E depois de uns 6 meses ali, mais ou menos, o Senhor trouxe a confirmação, e ali a gente começou a entender os sinais e tal, então aí as coisas começaram a caminhar para esse lugar. E foi quanto tempo de noivado, namoro, somando tudo ali? Cara, 4 anos. 4 anos. 4 anos, a gente namorou, noivou e, na verdade, começou em 2013, em 2007 a gente se casou. Então Que foi legal, esse hein? processo. E aí bem você, legal. quando casa, você mudou, você morou nos Estados Unidos quando solteiro, Quando noivo com ela. quando noivo, É, noivo a com gente ela. tinha noivado e eu mudei para os Estados Unidos. Aí eu fiquei 1 ano lá, fiquei morando em Nova York. E aí depois eu voltei pro Brasil, aí eu casei, e aí depois eu voltei de novo, aí eu voltei pro Brasil de novo. E lá você Né? trabalhou com o quê? Lá na sua primeira experiência lá? Cara, lá, desde o primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, assim, e aí já conecta muito com o café, desde o início, né? Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar numa cidade pequenininha chamada San Agustin, que é a primeira cidade dos Estados Unidos, né? Fica na Flórida. E uma cidade histórica, assim, eu fui morar com um amigo chamado Josh, um grande homem de Deus também. E a gente tava indo pro culto um dia depois que eu tinha chegado, e cara, a gente ia passar numa cafeteria, e depois a gente ia pra igreja. Eu falei, tudo bem, chegamos lá na cafeteria, peguei o cafezão, e cara, o que que eu fiz? Peguei o açúcar como um bom brasileiro e fui jogar. Ele, não, pelo amor de Não Deus, faça isso. não faça isso, prove o café. E ali na hora, né, eu fui prover o café, porque até então, cara, o padrão bom pra mim que eu tinha de café era Starbucks, era o mais legal, né? Era hype, você pegar um copinho na mão com seu Seu nome, nome, e né? tal, todas aquelas coisas que tem. E quando eu tomei o café, cara, eu brinco que foi um amor à primeira vista, assim, né? Porque eu falei, caraca, o que que é isso? E aí ele começou a me contar sobre o café, sobre a história do Brasil, do café. E então o meu contato com o café, ele começou ali. Então, assim, e aí eu morei em St. Augustine, depois eu fui para Nova York, onde eu comecei a trabalhar já me envolvendo com o café praticamente desde o início, assim. Então, de uma forma mais indireta, e aí a paixão foi aumentando, eu comecei a procurar as cafeterias, eu comecei a procurar cursos, eu comecei a me especializar mesmo nessa área, e aí foi quando as coisas Que começaram a legal, acontecer. que legal. Ô, Brunão, uma coisa que eu achei muito interessante na sua história é que eu sempre te enxergo aqui nessa timeline, seja liderando um Pockets, seja um cara que foi intencional no casamento, assim que conheceu a Luana, depois empreendendo, depois viajando para conhecer coisas novas. Isso me fala muito sobre liderança. Aham. Né? Onde que você conecta todos esses pontos? Desde criança, você sempre teve esse lado líder, ou você começou a desenvolver isso depois da sua idade adulta? Sim, eu comecei a desenvolver isso na minha idade adulta, na verdade, porque eu não cresci num lar cristão, né? Então, eu fui, na verdade, vendo ali tudo que foi acontecendo com os meus pais e logo depois comecei a me envolver com a igreja em 2009, aí me desviei, em 2013 eu volto para a igreja, final de 2012, na verdade, e ali eu começo eu começo a ser intencional em buscar a Deus e desenvolver de uma forma muito indireta, ainda sem se aprofundar o que era ser um líder de verdade, né? Então, na minha igreja eu liderava a célula, e aí depois também fazia parte do ministério de adoração, né? E aí a gente começou a se envolver com o Pockets e com o Dunamis, com a Zion, foi quando eu comecei a ser esticado mesmo nesse lugar do que é ser um líder, né? Então, muitas vezes a gente busca esse lugar de liderança almejando por ter um status, né? Tipo assim, eu quero ser líder de algo, eu quero, pô, tô ali é o líder e tudo mais, e a gente acaba muitas vezes até colocando num pedestal. E nesse lugar, assim, eu fui meio que desconstruindo essa ideia e entendendo o chamado de Deus para minha vida. Então, ali em meados de 2016, quando Deus ele me traz a visão da United, que foi numa tarde, eu estava no meu devocional em casa, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, e numa visão, ele me mostra todo o business plan da United. Ele me dá o nome, ele me dá o logo, ele fala para mim o que vai ser. E aí no final no final tem o número 5, né, que aparece. Esse número 5 aí, esse bendito. E quando aparece o número 5 para mim, aquilo ali não fazia o menor sentido. Se era um número de cifrão, se era uma data, o que seria aquilo ali, né? E ficou nesse negócio. Só que quando aquilo vem para mim, foi no momento da minha vida em que eu estava passando por uma crise muito grande de identidade. E na época eu não estava nada bem com a minha igreja local, porque existiam algumas coisas, a gente acabou sofrendo algumas injustiças e aquilo tinha me machucado bastante. E nesse processo de orar, de buscar, de tentar entender, eu lembro até hoje, né, eu até brinco,
que eu cheguei pro Teófilo, o pastor Teófilo do Dunamis, lá na Zion, e eu falei para ele, eu falei assim, Theo, eu tô vindo para cá. E eu tenho uma palavra de Deus para vir para cá, cara. Eu tô vindo para cá e é isso. Ora por mim. Ele vira para mim e fala assim: eu não vou orar por você. A única coisa que eu sinto para você é igual o Jacó. Vai lutar com o anjo. Você não vai ser bem-vindo aqui agora. Não chegou a hora. Vai orar. Nossa. E aí eu lembro que, cara, eu já tava numa crise de identidade absurda. Eu escuto que esse aquilo. japonês tá falando? Entendeu? Tipo assim, do cara que eu esperava que fosse meu pastor. Eu falei, cara, não, essa Esperava que te abraçasse. Nossa, tipo que assim, bom. Deus, o que tá acontecendo? E ali eu vou para um deserto, ali eu entendo um processo de deserto na minha vida que eu tava passando e falei, cara, eu preciso enfrentar esse deserto, porque o que eu acredito é, Deus ele não quer que eu pare no meio do deserto, ele quer que eu continue nesse lugar, e eu atravesse esse deserto, e foi um processo assim muito doloroso, e no final vem essas duas esferas de atuação que o Senhor me entrega, que é a esfera de negócios e a esfera da igreja. Então, quando eu entendo isso, eu falei, cara, eu preciso crescer como liderança, porque eu não queria aceitar aquilo para minha vida. Porque, cara, como empresário, ou aquilo que o senhor estava me chamando, eu não tive bons exemplos. Então, assim, meu pai quebrou inúmeras vezes. Então, eu cresci num ambiente onde eu vi meu pai quebrando, onde eu vi meu pai se envolvendo com álcool. Eu cresci num ambiente onde eu vi meu irmão montando negócios, dando super certo, prosperando. De repente, ele quebra, se envolve com álcool. E ali eu tenho que ficar lutando essa infância de, tipo assim, cara, eu tenho que lidar com um pai alcoólatra, eu tenho que lidar com um irmão alcoólatra, uma família, tipo, meio que descorruptiva, assim, nesse lugar. Não rola, eu preciso tomar uma postura. E eu falei, cara, tudo que eu não queria era empreender. Eu falei, cara, eu vou ser pastor de igreja, tá tudo certo. Entendeu? Minha vida vai ser essa e assim, não que seja fácil, tá? Mas eu já entendi os desafios que teria, mas eu falei, cara, mexer com negócio, imagina, não é pra mim. Então, quando eu enxergo isso, cara, e ali o Senhor ele começa a trazer a convicção desse lugar, eu falo, opa, tem um lugar que eu preciso exercer em mim que eu nunca precisei na minha vida, que é a liderança. Então, ali eu começo a mergulhar nessa jornada, né? Então, assim, foi nesse lugar que eu entendi. Eu falei, cara, eu preciso... É muito além do que um status de líder, sabe? É muito além do que um cargo. É um posicionamento que tem que tomar diário. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ser, assim, de uma forma... sem ser intencional, mas sendo intencional, eu preciso crescer. Como que eu cresço? Como que eu amadureço? O seu pai, ele era de que ramo? Meu pai sempre foi do açougue. Do açougue? Então, desde os 3 anos de idade, sempre fui pro frigorífico com meu lá pai. Em Presidente Prudente ou já em São Paulo? Presidente Prudente. Presidente Prudente. E aí eu ia pro matadouro com meu pai ver ele matar boi. Então eu cresci nesse lugar de frigorífico, carne. Então é uma segunda paixão que eu tenho. Carne, gosto do churrasco? Caramba. Churrasco. Os veganos que me perdoem, eu amo churrasco. Vegano, cara. desliga agora. Você que é vegano, já acorda. Ou vem comer um churrasco, te garanto que você vai gostar. E o seu irmão, que ramo que ele empreendeu? Meu irmão é paisagista. Paisagista. Então, é outro extremo. Meu irmão ele é paisagista hoje, é um baita de um design de jardins. Assim, incrível o que ele faz, graças a Deus, tá livre do álcool já há muito tempo, tá com a família dele, com 2 filhos. Que legal, que legal. Bem precioso. E aí Deus começa a mudar essa questão da liderança, né? E onde você faz um ponto de unidade entre liderar para a igreja e liderar negócios? Tá. Para você, como você faz essa distinção ou não faz para você? Cara, a conduta que eu tenho aqui, a gente sabe muito o que você, né? Talvez a galera de casa não saiba, mas o Bruno ele segue muito o conceito do Kingdom Business. São negócios do reino, negócios para o reino, tudo tem que correr para isso. Mas para você, no começo, né? Imagino que no começo você já não tem isso muito, muito certo. Como foi, né, a liderar uma célula de igreja? E agora eu preciso liderar pessoas no ambiente de trabalho, onde a cobrança é até um pouco maior porque eu estou pagando um salário ali, por exemplo. Como é que você faz isso? Cara, 2018, quando eu volto pro Brasil, eu já casado, eu começo a trabalhar no Dunamis, né? Eu trabalhava na editora Quatro Ventos. E ali eu comecei um processo de ser literalmente esticado de 2018 até o final de 2020. E ser injetado muita cultura de liderança, de uma maneira onde isso começou a abrir muito minha cabeça, primeiro a como lidar com pessoas, mas ainda assim dentro de um ambiente de igreja, né? E quando foi final de 2020, ali quando a gente entende, né, que aí tem a conversa com a pastora Sara, e a doutora Sara nessa época ela acompanhava eu e a Luana, ela nos discipulava, nos cuidava da gente como casal, né? E nasce a nossa filha, que foi um milagre de Deus também. Para a medicina era algo impossível. A Luana, o 17º caso de uma doença rara no mundo. Nossa. Então foi algo assim, foi um ano bem desafiador, no meio de uma pandemia, sem saber o que ia acontecer. O mundo vai acabar, não vai? Tipo, cara, tudo que está acontecendo, tá todo mundo morrendo. E ali nesse lugar, a gente lidando com
com essa relação de, tipo, lidar com uma doença que a gente não sabia lidar, porque nem os médicos sabiam lidar, e era até engraçado, porque quando a gente chegava nos hospitais para fazer exame, os hospitais vazios, nas clínicas vazias, tipo, todo mundo com um toque de recolher em casa, a gente chegava pro médico, o médico olhava e falava assim, cara, eu só vi isso em livros, eu nunca vi isso na minha vida. Uau. E tendo que lidar com isso, tendo que lidar num ambiente profissional também, que era na editora, então foi uma fase que eu falo que Deus ele nos pegou assim, como um vaso de barro mesmo, quebrou tudo que precisava quebrar e começou a remodelar algo novo ali. E quando foi mais ou menos em meados de outubro, numa conversa com a pastora Sara, ela vira para mim assim de uma forma muito aleatória, ela não tinha a menor ideia disso, e ela fala, sabe aquele número 5 que eu te dei? Aquele número 5 era um período de 5, que Deus te deu, na verdade, era um período de 5 anos, vai e começa teu negócio. E quando ela fala aquilo para mim, aquilo vem literalmente como uma confirmação, porque ela não tinha a menor ideia do que era aquele número 5. Sempre foi algo que a gente tinha mantido em oração e no secreto. E quando aquilo realça para nós como um período de treinamento, vem uma crise junto instaurada, porque fala, cara, como é que eu vou montar um negócio no meio de uma pandemia, entendeu? Com uma filha recém-nascida, ou seja, eu não posso me dar o luxo de ficar desempregado nessa altura do campeonato, entendeu? Tipo assim, cara, tudo que eu não posso. E de repente a gente vê Deus assim empurrando para esse lugar. E eu até brinco, né? Que eu falei, vamos tentar dar um jeitinho, né? Tentar ajudar Deus, né? Tá bom, Deus, eu entendi o que o Senhor tem para minha vida, eu vou fazer esse negócio acontecer, mas eu vou fazer do meu jeito. Então, eu lembro que eu procurei uma torrefação na época, que a gente tinha um relacionamento até com a editora, que eu fui atrás para poder mandar junto com os livros para alguns autores e tudo mais, e com café, né? E eu liguei para esses caras e falei assim, irmão, eu tenho uma proposta para vocês. Aí ele falou, tá bom, né? Eles achando que era uma proposta de venda. Chego lá e falo, cara, eu vou assumir o comercial de vocês, eu vou fazer assim, 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 assado, porque eu preciso aprender a vender café. E na época, assim, os caras, não, beleza, mas a gente não pode. Eu falei, irmão, só me paga o que eu vender e eu quero aprender a vender café, eu quero aprender ele de fato a fazer Isso café foi aqui. Em 2021. Isso foi do final de 2020. Final de 2020. Aí ele vira para mim e fala assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião, vai sentar eu, você e os nossos sócios, você e os meus sócios, eram em 3, e a gente traz isso tudo para mesa, a gente faz um contrato para você e tudo mais, você vira esse prestador de serviço pra gente. Eu falei, cara, beleza, imagina, né? Eu já tinha toda uma experiência na área comercial, já tinha ali também uma experiência em e-commerce, de repente chega um cara que tem um currículo e tá oferecendo de graça praticamente, os caras vão aceitar na hora. E foi o que eu fiz, só que assim, eu lembro até hoje que no meio da reunião, eu tava assim com os caras na mesa, e nisso a Luana em casa orando, dizendo, cara, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, ele vai aprender a vender café. Então, ou seja, eu não vou ficar desempregado, né? Eu vou ter um trabalho para fazer. Cara, eu lembro que assim, no meio da reunião, o Espírito Santo ele vira para mim e eu tô falando pros caras, imagina, eu tô fazendo pitch pros caras, o Espírito Santo falou, não foi para isso que eu te chamei. Nossa, no meio da reunião. No meio da reunião. E aí eu paro assim, eu olho, e aí eu começo meio que tentar ter um diálogo com o Espírito Santo, sem os caras, sem parecer aquela coisa esquisita no meio da sala. Você tá ficando maluco, tipo assim, e eu falando pros caras, cara, ó, então, eu vou fazer assim, cara, me ideia é essa. E o Espírito Santo falou, não foi por isso que eu te chamei. E não é isso que eu quero pra você. É uma aventura que eu tenho pra você. E é sobre você liderar esse negócio. E ali, quando eu viro pros caras, de repente, cara, aquilo me convence de uma tal maneira que eu viro pros caras, eu paro a reunião e falo, cara, vocês não vão entender. Não vai adiantar eu te explicar pra vocês, porque os caras não eram crentes, não era nada. Falei assim, não vai adiantar eu explicar pra vocês, mas eu agradeço a oportunidade, mas eu tô indo embora. Como assim, velho? Você que pediu pra mim? Entendeu? Tipo assim, como assim? Você tá explicando, você tá no meio do pitch do negócio, você vai fazer. Falei, cara, então, eu preciso ir. Desculpa, Deus abençoe o negócio de vocês, a gente continua conversando, mas eu preciso ir embora. Cara, eu pego minhas coisas e vou embora. Ligo pra Luana. Falo, amor, aconteceu isso. Ela esperando aquela ligação de amor, deu tudo certo, vou começar a segunda-feira. Tipo, não, cara, volta pra um lugar de, tipo, Deus tá chamando a gente pra empreender e a gente vai começar o nosso negócio. Ela, como assim, cara? Tipo, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente precisa trabalhar. E eu falei, eu entendo, e a gente vai trabalhar e Deus vai prover. Então, a partir desse lugar, cara, dia 7 de janeiro, eu lembro isso até hoje, dia 7 de janeiro de 2021, lá no escritório tem até a primeira saca de café da United, né? A gente vai pra fazenda, eu me reúno com alguns amigos, a gente vai pra uma fazenda, compra a primeira saca de café, torra esse café, faz 100 pacotinhos de café, e o primeiro café era o Acts, né, que a galera chamava tal, que era de Atos mesmo, né? Falei, Deus, eu consagro isso ao Senhor, e assim, vamos começar a United. E a gente compra a primeira saca de café. Mas voltando para a tua pergunta, assim, o maior desafio que nós temos, né, e a gente utiliza muito esse termo Kingdom Business,
E eu venho aprendendo isso ao longo desses últimos anos e com certeza, que nem a gente fala, né? Não está nem perto ainda de chegar na metade do que a gente tem para viver com o Senhor nesse lugar. Mas Kingdom Business é um conceito que a gente precisa entender, que a gente carrega princípios e valores do reino, existe um fundo voltado para o reino de Deus, mas é um negócio. E é um negócio que tem que ser levado como a tal seriedade. Então, cara, eu preciso pagar as contas, eu preciso ser honesto, eu preciso cumprir com os meus objetivos. É claro que a gente vai passar pelos desafios de empresa, mas isso aqui não é uma igreja. Então, eu preciso deixar isso muito claro. Isso aqui não é uma igreja, isso aqui não é uma instituição missionária. Isso aqui é um negócio, é um business que precisa dar certo. E nem só lucro. Porque quando eu entendo que eu tenho um negócio e esse negócio é do reino, ele precisa naturalmente prosperar, cara. Então, tipo assim, por quê? Porque se eu quero ser um exemplo, essa é boa. Como que eu posso ser um exemplo para as grandes empresas ou para empresas, sendo que eu sou uma empresa que não prospera? Cara, isso... Entendeu? Eu queria que você falasse um pouco mais disso. Essa é muito boa, né, cara? Porque muita gente tem esse pensamento, né? Ah, o negócio aqui é o coitadismo, tudo, eu não posso ir para cima muito, porque eu vou ter que negociar meus valores e aquelas coisas. E aí você me diz que é exatamente isso. Se o meu negócio não prospera, automaticamente ele não vai falar sobre o Deus que eu sirvo para o mundo. Exato. Não, me fala um pouco mais, vamos desenvolver. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais dentro disso, até para aquela pessoa que está começando agora e ainda na cabeça dela é uma coisa muito binária do que ou eu vou para cima e abandono meus valores cristãos, ou eu fico aqui com medo de tudo e todos e o negócio não prospera e me frustro. Fala pra gente... Vai mais dentro disso aí, por favor. Boa. Cara, assim, quando a gente tem tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas que chegam e falam assim, Bruno, cara, eu quero montar um negócio, eu quero começar, como que eu começo e tal, tipo, o que eu faço e tudo mais. E eu começo com a primeira pergunta, que geralmente quanto você tem de grana para começar? E não é essa a pergunta que eu faço. A pergunta que eu faço é, cara, qual que é o tamanho do negócio que você quer construir? E eu hoje eu classifico em 3 fases, né? Primeiro lugar, você quer ter um negócio de bairro. E detalhe, nenhuma das 3 tem nenhum problema, desde que você entenda o que você quer construir. Eu tenho um exemplo de um amigo muito próximo e ele fala para mim o seguinte, ele fala assim, Bruno, eu tenho convicção no meu espírito que Deus me chamou para mim servir as pessoas ricas, mas que eu não vou ser um rico. Eu falo, cara, como é que você lidar com isso? Porque você está construindo, você tem que... Ele falou, não, Deus vai me prosperar, eu vou ter uma qualidade de vida boa, e eu vou servir a ricos, mas eu não vou ser rico. E eu tenho convicção disso, e eu vou ser uma voz de influência para esses caras. Uau. E aí, então assim, você já tem um quadrado aqui, né? Que você precisa entender esse negócio e se a gente for aprofundar nisso, a gente vai muito tempo aqui. Em primeiro lugar, qual que é o tamanho do negócio que você quer ter? Você quer ter um negócio de bairro? E não tem problema nenhum, você vai influenciar o teu bairro. Você quer ter um negócio de nação? Ou seja, Brasil? Cara, eu vou ter um negócio que vai influenciar o Brasil. Você quer ter um negócio de nações? Cara, você precisa ter uma visão global. Então, primeiro de tudo, você precisa entender o tamanho do negócio que você quer construir. E você precisa entender de onde? Um lugar que vem do Senhor. Então, cara, Deus tem que te mostrar esse negócio. Então, não adianta você é uma empresa multimilionária, uma empresa multinacional. Cara, você pode ser uma empresa multimilionária, multinacional, tendo um negócio de bairro. Não tem problema nenhum. Não é sobre monetização, não é sobre dinheiro. É sobre o tamanho da influência que você carrega mesmo sendo de bairro. E, mais uma vez, zero problema com isso. Agora, se você quer ter uma visão global, cara, você precisa entender que a parada é mais embaixo. Você precisa entender que o negócio envolve nações. Você vai ter que aprender governo, você vai ter que aprender uma série de coisas. E, assim, você vai ter que se desenvolver nesse lugar. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu volto e é a primeira pergunta que a gente faz para essa galera que quer começar um negócio. Qual que é o tamanho do negócio que você vai fazer? Muito, muito bom isso. Tamanho de negócio. Exato. Para não frustrar aquilo do cara, ele tá pequeno, mas ele quer ser grande, ele frustra, ou ele tá grande, ele não consegue, ele não tem ali a capacidade para segurar o negócio. Com certeza. E aí ele, mas tô sofrendo, mas você não disse que você era um gestor disso, né? Sim. E aí a segunda pergunta que geralmente as pessoas esperam, tá bom, então quanto que isso vai custar? Para mim, de verdade, com todo amor no meu coração, eu tenho aprendido isso com meu pastor, meu pai espiritual na fé, que é o pastor André Gonçalves, e ele fala assim, cara, eu acredito em tudo que Deus pode fazer, porque ele pode fazer tudo. E ele fala isso, eu acredito em tudo que Deus fala que vai fazer, porque ele pode fazer. Então eu parei de perguntar quanto de budget você tem, porque eu entendo que se isso é um negócio que vem de Deus, cara, o quanto que você tem dinheiro na conta não importa, porque Deus vai prover. Então a pergunta é, cara, você tem uma convicção em Deus de que isso é um negócio que Deus está trazendo para você? Ou isso é só uma emoção no momento? Porque uma coisa que a gente lida muito, pastor, assim, e a gente vê muito isso na prática,
Nós estamos numa onda agora, numa geração em que tem muita gente que fala, não, agora eu vou virar empreendedor, agora eu vou virar empresário, aí começa a vender isso, começa a vender aquilo, começa a criar uma empresa dali, começa a criar uma empresa daqui, e você percebe que esse negócio não vai muito para frente, e dá 3 meses para, dá 1 ano para, depois volta e tudo. Ou seja, essas pessoas, em primeiro lugar, elas vão ter uma identidade clara do que elas estão fazendo, porque quando você enxerga esse lugar e você tem essa convicção em Deus, você precisa entender que, cara, um preço é necessário ser pago. E a gente brinca, né, cara? Com Deus o negócio é um pouco mais embaixo, porque assim, nem sempre... Tá tratando com o rei dos reis. Exato. E assim, nem sempre aquilo que Deus te chamou, você não vai ter dinheiro suficiente para fazer na tua conta, você não vai ter os recursos necessários, porque você precisa depender dele. Então, a provisão ela vai vir dele. Então, assim, eu vou montar uma empresa multimilionária. Significa que eu tenho milhões na minha conta para fazer? Óbvio que não. Muito pelo contrário, talvez você esteja até devendo, entendeu? Então assim, mas se você sabe que aquilo é de Deus, os passos necessários ele vai te colocar na rota para você cumprir. 2024 isso marcou muito a gente, sabe? Depois a gente fala um pouco disso mais pra frente, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é esse lugar, qual é a convicção que eu tenho para ir para esse lugar que Deus está me chamando. Então assim, cara, é muito doido assim, né? Esses dias eu tava lendo Gênesis 24, e isso tem sido um pouco do que tem pautado o meu ano de 2025, assim, né? Sobre aquilo que Deus ele vai soprar sobre nós, né? O Antônio, né? O Antônio Garcia, que a gente está conversando agora há pouco, ele estava comentando de uma conversa que ele estava tendo com o próprio Theo, e eles estavam falando sobre aquilo que Deus vai fazer em 2025, que eles têm sentido, que eles têm orado e tudo mais. E uma das coisas que eu comecei a entender, e Gênesis 24 me aponta muito para isso, é quando Abraão ele chega para o servo mais antigo da casa e ele fala o seguinte: eu preciso que você ache uma esposa para o meu filho Isaac. E aí esse servo ele pega ali uma junta de camelos, ele pega os presentes que Abraão determina que ele vai buscar e ele pede alguns sinais para Deus. E ali tem alguns segredos que muitas vezes a gente acaba não colocando nesse lugar de Deus. Me mostra o que você quer, mas que isso não vem num lugar de emoção. Cara, traz um sinal que aponte para esse caminho, sabe? Traz uma palavra de conhecimento, me mostra na palavra aquilo que o senhor quer que eu faça. Porque eu não quero mais ficar perdendo tempo, né? E aí o que acontece? O servo ele vai e fala o seguinte: olha, eu vou chegar ali, eu vou naquele riacho onde aparecem algumas mulheres, e aquela que eu pedi a água e abaixar até o cântaro, essa pessoa vai ser a mulher vai ser a mulher de Isaac lá e tudo mais. E é engraçado porque quando ela chega ali, Rebeca, ela chega na margem do rio, e ele pede para ela, fala, me dá de beber, ela baixa o cântaro, só que ela vai além. Ela não só dá de beber para ele, mas ela dá de beber para os camelos, ela leva ele para um lugar para poder passar a noite. Ou seja, o Senhor começa a falar muito comigo sobre uma abundância espiritual. E aquilo que Deus prepara para nós, muitas vezes a gente está limitando a só um abaixar de cântaro para tomar uma água. Mas espera aí, aquilo que Deus vem, ele rega todo o meu ecossistema. Então, isso começou a me pautar muito. E uma das coisas que a gente tem visto 2024 foi um ano muito difícil para muita gente. E, na verdade, assim, eu acho que foi um ano muito intenso para todo mundo, assim. Foi muito intenso. Parece que a gente viveu, sei lá, 5 anos dentro de um ano. E, assim, a sensação era, Deus, em nome de Jesus, vira logo esse ano para a gente poder respirar esse algo novo que o Senhor tem. E uma das coisas que aí, voltando nesse papo, foi o que o Antônio estava trazendo, 2025, cara, eu também comecei a entrar nesse lugar de convicto nisso. Deus, ele vai soprar. Os ventos vão vir. E uma das coisas que eu comecei a entender é que 2025, o que vai separar o joio do trigo é a própria bênção. Então, assim, a gente precisa começar a entender que esse lugar que nós vamos viver em 2025, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Só que aí é onde ele vai provar o quê? O nosso coração. Aonde está a nossa fé. Então, a gente começou a entender esse lugar e eu comecei a falar, Deus, eu preciso que o Senhor me cerque. Então, quando a gente entende esse termo de Kingdom Business, quando a gente entende esse lugar que o Senhor tem nos chamado a viver, cara, eu não posso me dar o luxo de entrar num egocentrismo de achar que sou eu. Porque o grande problema, e a pergunta que a gente tem que fazer e se explodir? E se prosperar? Como que meu coração vai estar? Se Deus me der uma nação, ele ganha uma nação ou ele perde um homem? Exato. Então, assim, e a outra pergunta tá bom, por que tá demorando tanto? Porque, cara, a gente tem entendido de Deus que Deus ele tem um senso de urgência, sabe? E talvez uma outra oração perigosa que eu tenho aprendido com o pastor Teófilo Deus, queima no meu coração aquilo que tá queimando no teu. Me faça doer no meu coração aquilo que tem doído no teu, sabe? E assim, a gente tem entendido que essa rota de aceleramento, ela tem acontecido assim de uma maneira muito intensa, cara. A gente tem vivido de uma maneira muito intensa. Então, se a gente não ter esse senso de urgência dentro de nós, como que a gente vai chegar onde a gente precisa chegar, entendeu? Você falou de algo interessante, né? Que é uma das coisas que podem atrapalhar
essa convicção é a falta de identidade daquela pessoa que atira para tudo que é lado e toda vez que você encontra, ei, você tá fazendo o quê? Agora eu tô vendendo tijolo. Aí você encontra um mês depois, e agora? Não, fechei a loja de tijolo porque não tá dando dinheiro, agora eu tô vendendo miçanga. Então você vê que a pessoa ela não tem um horizonte, não fez um plano, não tem um business plan, não tem nada. Que conselho que você dá para essa pessoa que quer empreender? Eu acredito até que você já entrou nisso, né? Da convicção. Peraí, qual é o seu... Porque você falou do tamanho do negócio, você falou da importância do recurso, nem sempre você vai ter. Sim. Mas qual o conselho que você dá para a pessoa que fala, eu quero empreender? Tá, quero empreender o quê? Da onde ela pode tirar? Porque você hoje empreende com café e você me disse que... Aí você me fala se faz sentido. E você me disse que a sua história com o café, ela vem há muito tempo. A pessoa precisa parar e falar, peraí, o que eu me relaciono bem aqui? Como você destrincha isso, Bruno? Sim. Cara, eu acho que primeiro de tudo, você precisa entender qual que é a tua vocação, né? Tipo assim, é exatamente isso que você falou. Cara, pra que eu nasci? Sabe? O que eu quero fazer da minha vida? Porque se você for fazer um negócio, se você vai empreender em algo que você está fazendo só por dinheiro, já tá errado. Então, hoje, por exemplo, é engraçado, né? A gente lida muito com donos de cafeterias frustrados. Esses caras, eles viram, cara, porque eu pensei que ia dar certo, eu peguei meu recurso, eu investi, eu quebrei o negócio. E aí você vai entendendo um pouco mais a fundo. Até então tinha uma pesquisa que existia, né, que falava o seguinte, que hoje, a cada 100 cafeterias que abrem, em 6 meses, pelo menos 5% fecham. Nossa. Em um ano, 30% fecha. Em 2 anos, mais de 60% das cafeterias estão fechadas. Nossa, Pergunta que fica cara. por quê? Então, assim, quando você vai no Google hoje, uma das métricas de pesquisa que fala é o seguinte, quero empreender, o que fazer? Vai aparecer 2 coisas. Uma franquia para você fazer, que na verdade uma franquia é muito bom, mas você está ali dentro de um sistema limitado. Então, você empreende, mas é algo que você está vivendo algo que é de outras pessoas. A gente tem modelos de franquia que a gente atua hoje e, cara, não tem problema nenhum. Se é uma coisa que você quer fazer, cara, faça. E a outra coisa é café. Então, Nossa, assim, o café, por quê? Porque cafeteria, a galera acha que é fácil. A galera não sabe fazer um CMV de um produto. Vai vir todo mundo. Vai vir todo mundo. Vou comprar por 5, vou vender por 10. Exato. Só que esse cara ele não consegue se relacionar, cara. Se o cara não consegue se relacionar, como é que ele vai estar na frente de um balcão de atendimento lidando com um cliente? Falando que o café tá ruim, falando que o café tá assim, falando que o café tá assado. Então, existem processos que a gente precisa começar a entender agora que fazem parte de uma mentalidade, tipo assim, cara, eu preciso ser profundo naquilo que eu quero fazer. Senão, cara, vai dar ruim. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas elas têm buscado esse lugar de muitas vezes não entender a fundo aquilo que ela quer fazer. Ela quer empreender Para ganhar dinheiro. Exato, para ganhar dinheiro. Então, tira essa equação da conta. Quero fazer um negócio? Tá bom. No que você é bom? Eu sou bom com números. Eu sou bom com pessoas. Eu sou bom com algum produto específico, alguma matéria-prima específica. Eu sou bom com indústria. Cara, eu amo essa parte industrial. Eu vim do ramo da indústria. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, cara. Planta, eu lembro na época que eu trabalhei na Braskem, né? Planta petroquímica, então aquelas coisas gigantes. Cara, sempre foi algo que uau, é muito legal isso. E eu peguei um projeto na época, que era um projeto que a gente tocava com a BASF, que era uma das maiores indústrias químicas do mundo. A gente industrializava uma matéria-prima da BASF. Cara, eu participei junto com os engenheiros, desenhando a planta, e aí eu vi aquele negócio do papel se tornando... Não? Não. Na época, foi um milagre de Deus pra mim, assim, mas sempre foi voltado pra área de café e administração, né? E aí eu lembro que na época a gente vê um projeto, assim, do papel se tornando verdade, assim, aquela coisa, e isso sempre foi uma coisa que, tipo, eu falei, caraca, eu gosto pra caramba disso. Então, primeiro de tudo, você precisa entender se você tem que fazer o que você goste. Entendeu? E assim, no primeiro momento, você não precisa ter na tua cabeça, tipo assim, as pessoas às vezes têm uma barreira muito grande que fala o seguinte, cara, eu preciso criar algo que não exista. Desculpa, cara. Tipo assim, acho que a gente já andou muito criar algo que não existe, assim, a não ser que Deus te traga uma revelação, ele pode fazer, mas a não ser que seja algo muito específico que Deus te entregue nas suas mãos, que não existe hoje no mundo, cara, e aí o ponto tá bom, então eu já entendo que eu não preciso criar a roda, mas como é que eu faço para melhorá-la? Entendeu? Então, beleza. Então, aí você começa você já começa a quebrar barreiras para você começar a avançar. E quando você começa a entender isso, primeiro, busque algo que você gosta de fazer. Cara, eu conheci um pessoal em Guarulhos, esqueci o nome deles agora, faz um tempo já. Os caras estão fazendo uma grana absurda vendendo pipa, velho. Vendendo pipa. Entendeu? O cara tem uma fábrica dentro da casa dele vendendo pipa, velho. Então, tipo assim, tem muita coisa que dá para fazer, entendeu? Tem muita coisa que dá para você começar. O que a gente precisa entender como que eu vou
dá o start para isso. Agora assim, eu quero ter, sei lá, eu quero fazer uma SpaceX da vida. Meu irmão, você vai precisar de alguns milhões na sua conta para você fazer isso. Entra muito no que você falou do cara entender se é bairro, nação ou nações. Exato. Né? Para ele ter esse lugar de identidade dele. E é o que a gente enxerga muito, né? Você deve falar com muitos empreendedores também. Eu creio que, e aí já é um mal do mundo de hoje, que é a pressa. Sim. Por que eu quero ter uma cafeteria? Porque eu olho de repente um Starbucks. Sim. E eu já vejo aquilo dali. Uau, olha como eles atendem, o nomezinho, tudo. E eu quero. Então muitas vezes a pessoa ela quer o resultado. Sim. E o resultado, ele é, como já diz o nome, ele é o resultado de uma montoeira de coisas. Para vocês mesmos, você está me falando da United, por exemplo, nós vamos agora para 2025, são quantos anos trabalhando com ela? São 3 anos. 3 anos, né? Aí 3 anos e você sente assim... Não, desculpa, quarto ano agora. Quarto ano, anos né? agora. E você sente que tá meio que no começo, né? Sim, tá aprendendo tá as muito no coisas. início ainda, é bebê. E uma coisa muito clara na cabeça de quem tá montando o negócio. E aí você começa a contratar pessoas, né? O negócio vai dando certo, vai crescendo. O que você faz, Bruno, para transmitir esses valores que são muito claros para você? Eu vi que são muito claros. Você trouxe aí bairro, nação, nações, identidade. Como você traz, eu queria de uma maneira prática, para a gente anotar, né? Para a pessoa que está em casa anotar, para transmissão dessa cultura para aqueles que estão trabalhando com você. Sim. Cara, eu acho que assim, primeiro, quando você sabe para onde você está indo, você entende e você tem que fazer a conta do que você precisa para você chegar onde você está indo. Então, hoje, assim, você chegar onde Deus quer que você chegue sozinho, cara, desculpa, eu não acho que é algo que vem muito de Deus. Porque Deus ele é coletivo, Deus ele não vai fazer nada individual. Então, tudo que ele faz, na verdade, tudo que Deus ele faz de forma individual em você serve para poder pulverizar para outras pessoas que estão ao teu redor. Perfeito. Então, assim, para mim, e a Bíblia ela é muito clara, que Deus ele é um Deus coletivo. Você não vê um homem andando na Bíblia sozinho, sempre tinha mais alguém junto com eles, né? Então, primeiro ponto, você não vai ter que aprender a ser um bom pai, você vai ter que aprender a ser um bom marido, você vai ter que se aprender um bom líder, você vai ter que se aprender um bom chefe, e você precisa separar as coisas. Porque às vezes vai chegar um cara, e já aconteceu com a gente, e cara, eu falo isso assim, a gente teve muitas fases na United, né? E a gente teve muitas pessoas de diversas idades, diversas culturas trabalhando junto conosco. E uma das coisas que eu comecei a perceber, e que é muito comum acontecer, é que as pessoas elas costumam misturar, por exemplo, se na época, né, a gente tinha um link, né, que é como se fosse uma célula hoje dentro da Zion, né, da nossa igreja, eu e minha esposa, a gente liderou o link por muitos anos, e uma das coisas que a gente começava a fazer cara, eu vou empregar esse cara aqui do meu link, esse cara está desempregado, eu vou dar um emprego para esse cara, e esse cara começar a trabalhar com você. Só que chegavam alguns momentos que você precisava confrontar esse cara como chefe, esse cara não tinha maturidade para separar, peraí, agora eu não tô falando com o meu chefe, tô falando com o meu líder, pô, esse cara tá falando comigo, e aí eu misturo as coisas, eu entro num lugar, tipo assim, de uma pressão, de sei lá, um abuso que esse cara tá trazendo para mim, porque ele tá sendo grosso, ele não tá entendendo, ele sabe o que eu tô passando, será que ele não tá entendendo isso? Só que do outro lado, você tem um chefe que precisa que você entregue o resultado, sabe? E por muitas vezes a gente teve situações que foi assim, lidar com pessoas que, cara, a gente fez muito além do que a gente poderia fazer. E aí essas pessoas, quando elas saem, cara, nossa, elas saem machucadas, elas saem ofendidas. E, cara, mas por que você se ofendeu? São pessoas, sabe? Então, assim, quando você começa a entrar nesse lugar de contratar pessoas, de ter que... você precisa fazer a conta do que você precisa para chegar lá. Sim. E a gente precisa começar a entender que qualquer desvio ou qualquer barreira pode te atrasar nesse lugar. Então, cara, 2024 foi um ano que mostrou isso muito pra gente, assim. E no final do ano, a gente teve que tomar medidas até mesmo drásticas dentro da United, tipo, com pessoas, porque a gente falou assim, cara, não dá mais pra gente perder tempo e recurso, porque isso começou a ser uma âncora e puxar e começou a enroscar a gente. Às vezes eu preciso voltar para alinhar uma coisa que eu já falei. Exatamente. Então, se você não tá entendendo isso porque eu te lidero, eu vou te falar como teu chefe. Cara, desculpa, você tá despedido. Aí as pessoas, putz, como assim, cara? Porque se a pessoa não consegue gerenciar relacionamentos diferentes que ela tem com a mesma pessoa, chefe, líder, então eu faço um favor de economizar os relacionamentos. Exato. Então agora você só vai lidar com o líder na igreja.
né, outra cobrança, outro direcionamento. Não que é menor ou maior, Sim. mas muitas pessoas não conseguem isso, né? Exato. E até respondendo esse ponto, cara, assim, lidar com pessoas sempre vai ser um desafio. Você, como pastor, você sabe muito bem disso. Assim, sempre vai ser um desafio. E no mercado corporativo, você lidar com uma área que você está lidando, talvez, com o sonho daquela pessoa. Porque, cara, ninguém está trabalhando porque não tem o que fazer em casa. Entendeu? A pessoa trabalha porque ela quer realizações, porque ela quer ter realizações, Sim. porque ela quer construir algo na vida dela. E tá tudo bem, faz parte. É o bônus do negócio, né? O ônus é que você vai ter que depositar o teu tempo para aquilo, Sim. né? Agora, assim, esse lugar de você implantar essa cultura precisa estar muito bem enraizado. Então, hoje eu converso muito com o meu time. Eu falo muito para eles, falo assim, cara, qual é a visão da United? Para onde que nós estamos indo? Olha, nós estamos indo para lá. Esse é o nosso caminho. Você entende que você está indo para esse lugar? Entendo. Você veste a camisa para ir para esse lugar? Visto a camisa. Então você entende que você precisa subir a tua régua, você precisa crescer, você precisa estudar, você precisa se profissionalizar. Porque se você quer chegar nesse lugar trazendo aquilo que Deus te deu como confirmação, cara, eu vou ser um líder, eu vou ser um gestor, eu vou ser um diretor, eu vou ser alguma coisa aqui dentro, cara, você não vai chegar lá com a mentalidade que você tem hoje. Então você precisa evoluir, você precisa crescer. Então, esse lugar é o quê? Você está trabalhando cultura. E aí, esse que é o ponto. Tipo assim, cara, você tem um fator muito importante, que você tem a pessoa de Deus para te ajudar a chegar nesse lugar. Só que muitas vezes hoje, a galera do meio da igreja, eles não têm entendido isso. Eles olham e acham que é o seguinte, eu estou trabalhando numa empresa do irmão da igreja e tá tudo bem eu fazer o que eu quiser. E não é bem assim. Então, você precisa entender que aqui dentro tem regras, Sim. aqui dentro tem padrões, aqui dentro existe algo que você vai precisar se adaptar e que você vai precisar se adequar para que você entenda. Porque se você for para o mercado de trabalho, cara, o mercado de trabalho não vai te dar chance. Aqui dentro talvez até te dê uma chance, mas o mercado de trabalho não te dá chance. Aqui a gente ainda vai tentar entender o seu lado, que você está tendo um momento difícil, está tendo problema com o pai, problema com a mãe. Exato. Porque... Mas aí no final fica todo mundo estacionado, né? Exatamente. Tem hora que é preciso um empurrãozinho, como você teve lá atrás, Sim. de algumas coisas, tem hora que a gente tem que dar esse empurrão na pessoa para ela poder acordar, né? Exato. Você nota que a garotada de hoje, eu não sei, lá na United você tem mais jovens, adolescentes, adultos, qual que é a média assim, de idade? Hoje varia bastante assim, a gente não tem. A gente já trabalhou com pessoas de todas as idades. Hoje, geralmente, parte ali dos 22, 23 anos de idade, que a gente tem hoje, que é o mais novo, assim, que a gente pode falar. Mas a gente tem pessoas envolvidas com a United que são muito mais maduras, que já tem mais de 30 e poucos. Você consegue classificar pra gente hoje um ponto positivo, um ponto negativo que você encontra nessa geração mais jovem? Cara, um ponto positivo é que eles são muito empolgantes, né? Eles são muito são pessoas muito energéticas, assim. São pessoas que trazem elevam o padrão de energia. Só que são pessoas muito instáveis. Então, assim, o que eu percebo, imediatistas, né? São pessoas que ao mesmo tempo que elas têm aquele lado de tipo assim, cara, eu quero fazer esse negócio acontecer, são pessoas que muitas vezes não entendem que existe um processo para isso e acham que hoje são muito boas e a tal ponto que tipo assim, se tornam insubstituíveis. Então, assim, um ponto positivo é que são pessoas que são pau pra toda a obra, cara. Então, tipo assim, só que ao mesmo tempo são pessoas que não entendem o processo, que às vezes acaba atropelando isso. E por que eu te fiz essa pergunta também? Porque o ser humano ele é muito dado à generalização. Então hoje a gente ouve muito disso, o jovem, o adolescente. Eu sempre pergunto, mas o que é o jovem? O que é o adolescente? Porque nem todo mundo é tudo ruim, nem todo mundo é tudo bom. A gente tem que ter esse entendimento. E muitos líderes acabam falhando porque eles generalizam o próprio time. Sim. Todo mundo é preguiçoso, ninguém quer. Vocês têm lá, qual a periodicidade, se há, de reuniões que você faz com o seu time? Sim. E quando você faz, o que você considera primordial nessas reuniões de alinhamento? Tá. Hoje, basicamente, eu tenho 3 tipos de reuniões que eu faço com o meu time. Eu tenho uma reunião de kickoff, que a gente chama, uma reunião que ela acontece praticamente toda segunda-feira. Então, isso se adequa ao mês, ao trimestre, ao semestre e ao ano, tá? Então, como assim? Então, eu separo uma reunião mensal, onde eu reúno todo o meu time e eu vou falar, olha, qual que é a ideia desse mês, qual que é a ideia no início de um trimestre, a ideia desse trimestre, no início de um semestre. Então, a gente destrincha 2025. E a gente, de uma forma macro, né? E depois a gente vai fazendo os micros para chegar nesse macro. Então, toda segunda-feira eu tenho uma reunião de kickoff. O que eu faço nessa reunião de kickoff? Eu sento com todo mundo, falo, vamos lá, como é que foi semana passada? Como é que a gente está? Então, eu sento com o time financeiro, sento com o time de operações, sento com o time de marketing, time de comunicação.
o time comercial e a gente senta e fala, ó, tá acontecendo isso, como é que foi, como é que não foi e tudo mais. Então, beleza, qual que é o desafio dessa semana? Então a gente tem lá os desafios da semana, os desafios do mês, as nossas metas que a gente precisa saber, o status daquilo. Então, primeiro uma reunião de kickoff. Depois disso, a gente tem as reuniões de follow-up. Então, as reuniões de follow-up servem justamente para a gente poder trabalhar ali o desenvolvimento dessas metas. E essas reuniões, elas acontecem ao longo da semana. Então, ao longo da semana, eu vou conversando com cada área, com cada time. Geralmente, isso começa numa quarta-feira e a gente faz sempre quartas e sextas-feiras, assim, depende muito do que está acontecendo e qual que é o projeto que a gente tem. Então, a gente vai entendendo o início, o meio e o final dele, como é que a gente está desses desafios. Então, a gente tem a reunião de kickoff, a reunião de follow-up, e aí a gente tem a reunião de one-on-one, que é na onde que eu sento mesmo. Geralmente a gente sai para almoçar, eu tiro essa pessoa dentro do ambiente de trabalho, dentro do escritório, e eu levo essa pessoa para a gente vai comer, vai fazer alguma coisa, ou para uma agenda, alguma coisa assim do tipo. E aí, como é que você está? O que você tem sentido? O que você tem sentido da equipe? O que você tem sentido das pessoas? Como que você está achando esse projeto? O que você tem percebido, assim, como é que está o ambiente? Então eu escuto essa pessoa para enxergar através da ótica dela se existe algo do nosso lado de direção da empresa, se tem algo que a gente precisa mudar. Então talvez tenha algo que eu não estou sendo tão claro, talvez tenha algo que, poxa, talvez é um recurso que está faltando para essa pessoa, um sistema, alguma coisa que limite essa pessoa de chegar onde ela precisa chegar. Então é a forma que eu consigo ali entender a pessoa e às vezes é a forma também que eu consigo enxergar o porquê que ela é tão produtiva, o porquê que ela não está tão produzindo tanto, e ali é o lugar onde eu vou esticar essa pessoa para ela ir para esse máximo. E é intencional tirar ela do ambiente ali do trabalho comum, é intencional isso. Sim, a ideia é fazer fora desse ambiente, porque é onde a pessoa consegue, porque talvez assim, dentro do ambiente de trabalho, ou dentro de um ambiente de igreja, as pessoas elas acabam criando máscaras, né? E é de forma até mesmo assim, não intencional, porque a pessoa ela gera bloqueios ali, putz, cara, eu tô nesse lugar, não Aqui consigo. eu tenho que ter uma postura. Exatamente. Então, fora desses ambientes, muitas vezes, a pessoa ela consegue baixar as armas. Então, ela consegue transparecer legal. aquilo. No ambiente de empresa mesmo, quando você é chamado ali para salinha, para fazer um one-on-one, mesmo que seja coisas boas que aconteçam, as pessoas já ficam olhando. Eita. Exatamente. Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente trabalha com os times para poder fazer e entender ali e fazer o nosso mapeamento. Por outro lado, eu tenho uma quarta reunião que aí eu não faço com o time, que aí é comigo junto com o meu conselho, né? Hoje, na United, nós temos um conselho, onde nós temos hoje o próprio Antônio Garcia que preside o nosso conselho, e esse conselho hoje a gente faz com um head estrategista comercial, com um head estrategista de marketing. A gente tem também, que a gente brinca, né? Uma vez eu vi esse termo que é o CPO, né? É o Chief Prayer Officer, que é um intercessor, literalmente, que ele participa dessa reunião. Uau. E a função dele qual que é? Orar sobre as decisões que a gente está tomando nessa reunião de conselho e entender de Deus se isso faz sentido ou não para a gente continuar, né? Então, e aí participa também hoje o meu sócio, né? Que é o Abraham. A gente participa dessa reunião de conselho. E o que é essa reunião de conselho? A gente traz um status geral de tudo que está acontecendo na empresa. O presidente da reunião, ele traz ali uma ata já pré-formada, então não sou eu que faço essa ata, eu bato essas pautas junto com ele de pontos mais críticos e importantes da empresa, e ali a gente faz um mapeamento geral pro mês e também o feedback do último mês, como é que foi o desenvolvimento. Então ali a gente vai falar sobre números, a gente vai falar sobre projetos, a gente fala sobre projetos futuros, ideias ali que eu estou tendo como CEO da empresa. Então, eu quero fazer isso daqui. E aí eles trazem, são pessoas que hoje não estão inseridas dentro da United, são pessoas de fora da United, tem outras atividades, tem outros negócios, tem outras coisas que fazem, mas que eles vêm justamente para fazer essa função de conselho, né? Tipo assim, Bruno, eu acho que você tem que fazer assim, olha, essa pessoa aqui talvez a gente vai ter que desligar ela, Bruno, você talvez vai ter que mudar o teu sistema operacional. Então o conselho hoje ele serve muito para isso. E ali principalmente também pautado naquilo que o Provérbios diz, né? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Então hoje o meu conselho ele é formado justamente para poder me dirigir ali e entender se eu estou no caminho certo hoje ou não. E é muito interessante essa questão do conselho, né? Estava vendo esses dias um CEO falando, né? O Walter Longo, ele foi presidente da Abril, um tempo eu trabalhei lá. E eu estava ouvindo ele falar algumas coisas, umas palestras recentemente, ele falando disso do conselho. Hoje ele é conselheiro da Cacau Show, da Porto Belo, que faz piso e de mais umas outras. E ele falando que o conselheiro, mesmo que ele não faça parte daquele dia a dia, ele falou, não consigo mais ir num país
e não entender o chocolate daquele país, por exemplo. Porque eu preciso conhecer aquilo que eu estou aconselhando também ali, né? Então essas pessoas, mesmo que eles não façam parte da operação dia a dia ali, eles com certeza, quando eles estão num lugar, ao café, deixa eu levar isso aqui, deixa eu levar essa informação. Quando que você começou a operar com esse conselho lá, que você viu, não, preciso de um conselho aqui? Foi em setembro do ano passado. Na verdade, assim, o conselho da United hoje, eu sempre tive o sonho de ter o conselho, né? Falei, cara, eu preciso ter um conselho, porque assim, eu vim de um lugar, eu conheço o Bruno Pettinati, né? Eu brinco, né? Então, assim, eu sei que o Bruno, ele precisa estar constantemente prestando contas para alguém, principalmente depois que eu entendi esse lugar de liderança. Eu entendi que, assim, se eu não prestar contas para alguém, eu tenho um problema muito grande. Que é o quê? Cara, eu posso fazer qualquer coisa e eu não tenho regras. Então, assim, eu acabo me colocando no lugar de uma falsa liberdade que eu acho que pode me apontar para qualquer lugar. E esse é um perigo muito grande que as pessoas elas exercem. Então, assim, eu conversei já com grandes empresários que os caras falam, cara, meu dinheiro eu faço o que eu quiser, entendeu? E tudo bem, você não tem um pingo de dúvida que você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. É seu, você conquistou, você trabalhou. Só que a questão é, será que eu estou sendo sábio com aquilo que eu tenho tendo de recursos nas minhas mãos? Então, quando eu entendo que para mim ser fiel no pouco, para que Deus me coloque no muito, eu também vou precisar ser fiel no muito. Então, hoje, eu preciso entender qual que é a minha base. E aí é onde que eu falei lá no início, né? Onde eu levanto os meus muros. Então, hoje eu tenho o conselho da minha igreja, hoje eu tenho o meu pastor que eu presto contas, que eu chego para ele e falo, cara, ó, na minha casa tá acontecendo isso e aquilo, na minha família, no meu, cara, eu preciso trabalhar esse lugar aqui em mim, e ele vai me apontar os erros que ele tá enxergando em mim também, e vai falar, cara, eu acho que você precisa melhorar nisso. E também na empresa, cara, ó, a gente tomou essa decisão, cara, o que você acha sobre isso? Então, assim, eu vou reunindo esses muros para quê? Para blindar o meu coração, porque eu sei que vai explodir, eu sei que Deus vai trazer os ventos, eu sei que vai soprar, eu sei que vai chegar onde precisa chegar. E quando eu falo de explodir, não estou falando só financeiramente falando, estou falando de uma forma geral, porque a visão da United é uma visão global. Mas eu preciso entender também que, cara, se eu não estiver protegido, com o meu coração cercado no lugar certo, regado em oração, discernimento, aquilo que Deus ele quer para minha vida como Bruno CPF, cara, é muito fácil me perder. Então, assim, eu preciso entrar nesse lugar. É isso. Ô Bruno, e ainda em cima dessa questão de conselheiro, né? Como que você escolhe? Como que você hoje chama e fala, não, vou convidar essa pessoa para participar do conselho? Qual é a métrica que você coloca? Quais os requisitos, né, que o CEO da United, o Bruno, entende para chamar ali um conselheiro? Sim, primeiramente, assim, a capacidade técnica dela. Então, tem que ser uma pessoa que tem muito mais experiência que eu, que tem já um nível de maturidade muito maior que o meu. Então não adianta eu chamar uma pessoa que eu vou ter que liderar ela numa reunião de conselho, não faz sentido, é um lugar que eu estou ali para prestar contas, né? Então, primeiro eu tenho que entender ali um pouco do currículo dela, né? Segundo, tem que ter uma certa afinidade, tanto comigo quanto com a marca de uma forma geral. Então hoje, principalmente porque é um papel extremamente importante dentro da United, e a gente acaba trazendo esse lugar mesmo assim de que existe um peso muito grande que o conselho ele tem hoje conosco, né? Então hoje o nosso time de conselho é formado por 6 pessoas no total, né? Então considerando eu e o Abraham hoje que somos sócios, né? Nós temos o Antônio formado em Direito, hoje ele também faz toda a parte jurídica da United, e traz ali uma vasta expertise nesse mundo no mercado empresarial mesmo, na parte de jurídico, né? Nós temos o Johnny, que também é um amigo da casa, que hoje ele também é empresário, vem do mercado financeiro, tem uma participação estratégica muito boa na parte de growth da empresa. Então tudo que a gente fala de projeto, de desenvolvimento, hoje o Johnny ele consegue ter essa visão um pouco mais corporativa, mais business mesmo. Então ele traz esse lugar para nós. Temos o Roberto, que hoje ele também com MBA na área comercial nos Estados Unidos, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento comercial, então hoje ele ajuda muito nessa parte. E ali a gente conta com o Doug, que hoje é o nosso intercessor, que a gente fala, né, que é o CPO ali, que é o cara que ele é responsável por interceder, orar e trazer ali umas diretrizes mais específicas e proféticas para dentro da United. Legal, que legal. Então a gente trabalha dessa forma hoje com o conselho. E uma empresa hoje, ela precisa ter um tamanho definido para ter um conselho, ou ela, a partir do momento que ela entende, não, precisa de um conselho, ela já chama? Cara, assim, depende muito, assim, né? Que nem eu falo, a United, ela teve 3 anos para a gente ter o nosso conselho, né? Hoje nós temos 6 pessoas no nosso conselho, né, que constituem. Então nós temos o Antônio Garcia hoje, que ele preside o conselho.
ele é formado em Direito também, voltado para essa área empresarial, então ele tem um peso mais técnico nessa questão de parte de leis, toda essa parte documental que a gente precisa para poder formatar o projeto como um todo. A gente também tem o Johnny, que é o Johnny Medeiros. Hoje ele é empresário e ele vem do mercado financeiro. Então, assim, é uma pessoa que tem uma expertise muito grande nessa parte de crescimento de empresa. Então, hoje ele foca bastante em growth para a United. Então, ele ajuda muito nessa parte. O Roberto, que inclusive é irmão do Antônio, formado nos Estados Unidos, tem MBA também na área comercial. Então, ele auxilia a gente muito nessa parte mais estratégica, comercialmente falando, tanto para a parte de B2B e B2C. Nós temos o Doug, que hoje é o nosso CPO, né? É o Chief Prayer Officer. É o homem que traz a profecia ali, a palavra de Deus ali, que intercede por nós nas decisões. E aí, fora isso, é formado comigo e junto com o Abraham, que faz essa parte mais do dia a dia da empresa mesmo ali. Não, isso é muito louco, né? Você ter um conselho e a United está aí com 4 anos. E aí 4 anos, né? 4 anos. E aí você entendeu de Deus também que era o momento de ser aconselhado, seja um conselho formal que uma empresa pode ter, ou um conselho mais informal, mas é importante ser aconselhado, correto? Sim, com certeza. Isso não pode mudar. E, Brunão, e pro futuro, cara, o que você pensa? Eu queria que você falasse um pouco pra gente, que a gente falou muito do café, né? Essas coisas todas, mas hoje quais são os seus principais, seu principal market share? Seu market share, né, do café aí no Brasil, do que você faz, dos terceirizados que você entrega, como que hoje é gerida essa questão da United na sua ação de venda e tudo? Tá, hoje a gente separa, né, com um termo chamado stakeholder, né, cada grupo de vendas ou cada grupo de produtos ou serviços que a gente presta. Então, hoje a gente, de uma forma geral, a gente separa em 2, né, que é o B2B ali, que é para empresas voltado nessa parte mais atacado, e a gente tem a parte mais varejo, que é o B2C, onde a gente atende o consumidor final, né? Então, dentro dessa parte, hoje, esse ano 2025, a gente tem um desafio muito grande aí com o café no Brasil inteiro e também no mundo. A gente sabe que hoje o Brasil ele é o maior exportador de café do mundo, representa mais de 60% aí da exportação mundial. E nós temos uma crise instaurada aí no meio do café, né? Então, hoje toda negociação com o café ele é feito baseado na Bolsa de Nova York. Então, ou seja, a gente compra café em dólar. Então, com essa alta do dólar, a gente tem ali um impacto muito grande no preço do café. Só que fora essa alta do dólar, que já é um impacto, a gente tem um outro impacto, que é o impacto climático, né? Então, no último ano, a gente teve uma seca muito estendida, não teve assim uma abundância de chuva, onde impactou assim de uma forma muito expressiva a produtividade de cafés no Brasil hoje como um todo. Então, só para você ter uma noção, hoje um dos produtores que a gente compra, eles produzem uma média de 20 mil sacas por safra, né, anualmente falando. Esse ano eles conseguirem produzir 4 mil sacas é muito. Então, assim, isso gera um impacto muito grande. A gente está falando, primeiramente, do país que é o maior exportador do mundo. O segundo país que exporta café, que é o maior, é o Vietnã, só que representa 15%. O restante são micropaíses que têm esse impacto de exportação. Então, você imagina, se você somar todo o resto do mundo que exporta, somado ao tamanho do Brasil, você não consegue alimentar o Brasil inteiro com café. Ou o mundo inteiro com café. Caramba. Então a gente tem um impacto global que vai subir muito os preços de café esse ano. A gente já sentiu um aumento assim, significativo do final do ano passado para agora. Assim, falando de mercado, a gente tem um desafio muito grande. E quando a gente pensa em estratégia, uma das coisas que a gente está focando bastante esse ano é o consumidor final, né? Então, esse ano a gente solta agora o The Unicore, que é o nosso plano de assinatura, que vai ser bem bacana, vai ser um plano onde a pessoa ela faz ali a sua assinatura, mensalmente ela recebe na casa ali 2 pacotes, 3 pacotes, 4 pacotes por mês. A gente tem alguns modelos de plano que a gente está fazendo. Que legal. Mas, assim, a gente vai focar muito essa parte consumidor final, mas ao mesmo tempo o B2B é o que sustenta o volume, né? Então a gente acaba atendendo ali as cafeterias com os cafés, a gente tem um braço de assessoria, nós temos um projeto super legal e nós somos pioneiros no Brasil, que é o projeto da Lavô Street, que é um projeto de lavanderia com cafeteria. Então, Peraí, deixa eu pensar aqui. Só vai lá, lavar roupa. Como ela tem que esperar. Exato, ela tem uma cafeteria para ela poder trabalhar. Não, muito louco, porque uma vez eu tava com a minha esposa Nossa, cara, que incrível isso. Porque a gente foi... Não cheguei aí na lavanderia, mas ela falou, nossa, amor, eu não vou lá não, porque eu tenho que colocar a roupa lá, ficar 1 hora lá. Eu falei, olha
Olha o Bruno resolvendo o problema aqui. Eu quero ir nesse lugar. Resolvemos o problema. A Lavô, assim, foi um convite muito, muito especial, assim. O Ângelo, ele é um grande amigo, assim, né, nessa parte. E eu fui desenvolver um projeto para ele, que ele queria. O Ângelo, ele é CEO e dono da Lavô. Hoje a Lavô é a maior rede de lavanderias do Brasil. Tem mais de 1.200 lojas aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Projeto de franquia. E o Ângelo estava desenvolvendo um projeto na época, acabou não indo para frente esse projeto e ele me chamou. Ele falou assim: Bruno, o que você acha de a gente fazer uma collab e unir as duas marcas, né? A Lavô com a United e soltar essa lavanderia conceito pro Brasil? Eu falei, cara, vamos fazer esse negócio acontecer. A gente fez um MVP de uma loja, começamos a rodar essas operações, a gente viu ali qual que eram os erros e os acertos dessa operação e agora a gente está voltando com a primeira loja na Clodomiro Amazonas ali no Itaim. Então assim, cara, um projeto super legal que envolve os dois mundos, né? Então é exatamente isso que você falou, cara. Você vai lavar roupa e você vai ser produtivo. Então você tem 1h30 ali, exatamente. Cara, vai ter um café de qualidade. Não vou só ficar lendo o livro olhando o lençol rodando. Você pode até ler o livro tomando um café, entendeu? Então é uma coisa boa. Né? Então a gente pensou nessa dor e a gente solucionou isso. Então assim, cara, é um projeto bem legal. Provavelmente já esse mês, o máximo mês de fevereiro, a gente já está inaugurando aí essa loja oficial, né? Então vai ser muito legal esse projeto. E fica o convite para você ir lá conhecer. Claro, cara, com certeza. Meu, muito, muito legal isso, cara, muito legal. E eu tava pensando, né, nessa questão do café, e uma coisa ficou muito na minha cabeça de um pouco atrás da conversa que a gente teve, que é das cafeterias que abrem, que fecham, porque a pessoa não sabe, não é que não sabe, ela não teve aquela atenção ali. Hoje, qual é a margem de mercado, não de valores, mas em percentual, assim, de cafeterias? Para a pessoa, olha, porque eu sei, por exemplo, mercado comum, assim, mercado que vende alimentos, tudo, os caras falam que trabalhando tudo certinho, tal, a margem vai ser 3%. Você vai ter, que já tá bom. O números é pouco. Cafeteria, o cara pode entender o que ele vai ter. Até uma dica para quem quer empreender nesse ramo. O cara tá sonhando. Eu tava numa cafeteria anteontem, fui levar minha esposa numa clínica, tinha uma cafeteria, ela era de uma franquia, e a moça falou, não, a gente está saindo da franquia porque não está mais valendo a pena. Eu aprendi, eu desenvolvi, então agora eu vou fazer do meu jeito. Sim. São vários fatores. Sim. Mas hoje, quando que o cara pode entender, não, eu tô ganhando dinheiro, eu tô perdendo dinheiro dessas contas? Existe um período que todo negócio ele vai passar. Então, assim, são as 3 fases, né, que a gente fala. Então, é o período de aprendizagem. Então, esse período, muita gente desiste porque não tem resiliência mesmo, não tem o preparo, não tem ali o mínimo para poder executar um negócio e aí acaba deslanchando tudo e vai por água abaixo, né? Esse período de aprendizagem ali, esse período inicial de um negócio, ele é o período em que o próprio nome já fala, você vai aprender a lidar com o teu público, você vai aprender o que você está acertando, o que você está errando. É claro que isso é para a vida inteira, mas no início do projeto, você precisa entender que assim, cara, talvez a posição do teu balcão precisa ser outra, talvez a estratégia de marketing que você está usando vai precisar mudar. Então, assim, eu lembro de um caso que a gente teve, que a gente acompanhou assim de perto, de uma cafeteria ali na Cardoso de Melo, ali em Perdizes, cara. O cara no meio do miolo ali de Perdizes, um lugar super conceituado, um projeto super bacana. A gente começou a executar um trabalho bem direto e aí quando foi para aprofundar ele acabou seguindo sozinho também. E aí eu lembro que, cara, 6 meses depois, talvez 8 meses depois, esse cara manda mensagem vendendo o negócio dele porque não tinha dado certo. E aí quando eu fui olhar no Instagram, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Deixa eu ver esse negócio. Cara, o cara tava botando pagode com feijoada sábado à tarde no meio de Perdizes, velho. Esse cara não vai vender, entendeu? Então, tipo assim, esse cara não vai, ele vai quebrar, entendeu? Então, em primeiro lugar, você precisa entender que, assim, existe uma cultura no Brasil hoje que, assim, em primeiro lugar, nós não somos Estados Unidos, nós somos Europa, que as pessoas estão acostumadas a ir pra cafeteria para tomar café. Nós somos acostumados com padaria, lanchonete. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então assim, é muito comum hoje você ir no mercado, qualquer lugar que você vai, tá lá, restaurante, sei lá, café. Entendeu? Então assim, não é que aquele lugar é uma cafeteria, ele tem café. Ou necessariamente tá lá a cafeteria e o lugar é um restaurante. É muito comum isso acontecer hoje aqui no Brasil. Lá fora você percebe que assim, é tudo muito separadinho, mas existe uma cultura para isso. Agora está começando a crescer e se tornar mais comum. Você tem muitas franquias, você tem muito modelo de negócio. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, cara, não onde que eu estou montando meu negócio? A gente montou negócio já que quebrou. Que quebrou não, né? Que fechou. A gente teve uma cafeteria da United de Oscar Freire, por exemplo, pra você ter noção.
Então, assim, tipo, putz, cara, um lugar que a gente olha hoje, putz, Oscar Freire, mega vitrine, sabe? Um dos principais CNPJs de endereços do Brasil e tudo mais. Cara, não foi pra frente a cafeteria. E por que não foi pra frente ali? Primeiro, não era o público que a gente queria atender, não tinha o volume que a gente precisava atender. A gente falou, cara, não, assim, o lugar, tipo, cara, não era um lugar propício para aquilo. A gente falou, meu, não faz assim, muita concorrência, assim, tipo, aleatória. Então, na frente tinha uma lanchonete, do outro lado tinha uma outra cafeteria, na outra esquina tinha uma outra. Então, cara, não é o projeto que a gente quer executar aqui agora. Então, a gente precisa dar uma segurada. E aí, conversando com algumas outras pessoas, eu comecei a entender, cara, Oscar Freire, na verdade, ela é apenas uma vitrine. Só que hoje eu não tenho estrutura para sustentar uma vitrine, entendeu? Eu preciso de um negócio que se pague. Então, assim, não dá para mim manter esse negócio. Então, a gente tomou a decisão de fechar. Então, para você abrir o teu negócio, você precisa saber o bairro, você precisa saber que ticket médio atende aquele bairro. Se eu quero ter um produto super premium, eu preciso estar no lugar que ele é premium. Eu preciso estar no lugar que é onde a classe A, a classe B vai consumir. Vai ter aquela rotatividade de pessoas ali para ver. Exatamente. Lembra aquele negócio do bairro que eu falei para vocês? Cara, é um negócio de bairro. Cara, se é um negócio que eu quero atender povão, galera, massa, gente, movimento, cara, eu preciso entender que lugar é esse, entendeu? Então, assim, as pessoas elas não fazem essa lição de casa. Então, essa lição de casa quebra muito o negócio. Porque o cara vai lá, ele sai de uma empresa, ele pega um valor e ele investe tudo ali sem ter feito essas análises antes. Exato. Então, ele quer que as pessoas venham simplesmente porque a máquina que ele usa é a mais cara. Exato. Ou porque ele colocou um Wi-Fi bala grátis. Ou porque ele... Não é sobre isso, né? Sim. Você tem que olhar quem é o seu público. E ele tem que saber calcular o produto dele. Porque, por exemplo, é o que a gente fala, né? O café especial... ele é o produto de luxo mais barato que as pessoas conseguem ter acesso hoje. A gente pode falar assim, porque você vai comprar uma bolsa da Gucci, você vai pagar no mínimo aí 5 mil reais, olha lá, ainda numa barata. Né? Você vai comprar o café especial hoje, você compra a partir de 40 reais. Então, assim, o café especial ele é o mais alto nível de qualidade que existe hoje no mercado de cafés. Então, quando a gente fala de café especial, e aí eu tô só assim, tô falando de uma categoria do café especial, eu tô falando da entrada do café especial. Quando você vai para cafés de 92 pontos, 94 pontos, se você está comprando esse café por 40, 50 reais, desconfie. Tem alguma coisa de errado, tá? Então é uma coisa que assim, é igual a gente ouve lá, né? Sei lá, venha comer aqui no rodízio e tem o Wagyu. O rodízio custa 90 reais por mês. Ou 90 reais, desculpa, cara, você não tá comendo Wagyu, você tá comendo alcatra que tá com bastante gordura, entendeu? Não é a realidade daquilo. Então assim, você precisa entender esse lugar, você precisa entender que tipo, e assim, você tem que saber para quem que você quer vender. Então, cara, eu tenho um produto hoje que eu vou vender ele para classe A. Você precisa saber. Então você precisa ficar toda hora explicando o preço. Exato. E você tem que saber calcular o teu produto. Então, assim, quando chega ali, quanto custa, os impostos, mão de obra e tudo mais, para que você consiga fazer uma escala e entender, tá bom, custou, sei lá, 20 reais, eu tô vendendo por 25, cara, esse negócio vai te quebrar, velho. Então você precisa ter margem no negócio. Então, assim, hoje uma cafeteria saudável, quando a gente fala, que nem a tua pergunta, né? Hoje ela tem que girar aí com uma margem de 30%, pelo menos, para ser saudável. Para ser saudável. Para ser saudável. Assim, de uma forma geral, né? Pegando, aí você vai ter produto. Mais uma vez, você tem que equilibrar, né? Você tem produtos que você vai ter mais margem, você tem produtos que você vai ter menos margem, mas no final da conta, quando você faz o balanço ali mensal, pagou as contas e tudo mais, cara, quanto que faturou? Tem que sobrar ali pelo menos uns 30%. Isso é muito importante, né? E aí é onde você precisa dessas especializações. Exato. Hoje vocês, a equipe, vocês prestam consultoria também? Sim. E como que tem sido esse mercado de consultoria aí para a galera? É de tempos? É um período? É um ano? É um mês? É o que a pessoa define? Como que funciona isso? Tem duas formas, né? A gente fala, né, que é uma assessoria e uma consultoria. Assessoria é quando a pessoa ela chega, ela não tem a menor experiência, mas tem um dinheiro ali, quero montar um negócio e aí eu quero fazer essa parada aqui. Então a gente vai lá, entende o negócio dela, traz uma proposta para poder auxiliar ela na implantação. Ou a gente mesmo assume toda a implantação, a gente bota a nossa equipe lá dentro, igual que a gente fez, por exemplo, com projetos como Ohana e alguns outros, a gente desenvolve tudo isso e a gente faz o negócio rodar. E aí a gente presta contas para aquilo, né? Então esse é o primeiro formato. Agora, quando a gente traz uma consultoria, então o negócio ele já está rodando. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo do ambiente. A gente vai estudar como que o cara se comporta, como que é o tipo de perfil de cliente dele, qual que são os produtos, fornecedores, custo, quanto que ele está gastando, quanto que ele está pagando. A gente pega tudo isso daí, bota numa balança e a gente começa a tomar as decisões. Então, é claro que sempre pautada com o dono do negócio. A gente não toma as decisões por ele, a gente orienta. Ó, você precisa fazer isso, isso e aquilo. E a gente faz um acompanhamento. Geralmente, esse acompanhamento gira ali em torno do máximo 6 meses. Então, é um projeto que a gente elabora. Então, a gente teve agora recentemente chamaram a gente para fazer esse projeto. A gente ainda está na fase de negociação, mas é uma cafeteria dentro de um salão de beleza de luxo do Jardim Europa. Então, os caras querem montar uma cafeteria lá dentro.
E eles falaram pra gente, cara, a gente tem uma pessoa aqui que tem um certo conhecimento e tal, a gente quer fazer isso, isso e isso. O que você acha? Cara, ó, eu acho que você tem que fazer assim, o equipamento que você tem que usar é esse é o tipo de cardápio que você tem que trabalhar, esse é o custo que vai trazer para você, como que você vai precificar esse produto. Vocês conectam também aos fornecedores Sim. para essa cafeteria, todo o trabalho. Todo o trabalho. Ponta a ponta. Ponta a ponta. Então, hoje, com a United, você tem uma solução completa. Então, você não vai ter que fazer algo comigo, fazer algo com A, com B, C, D. Não, a gente vai fazer tudo, a gente vai conectar tudo. E se a gente não tiver, a gente vai atrás do melhor que a gente conhece hoje no mercado. Então, a nossa rede de networks ela é bem grande, assim, para a gente poder conectar uma ponta na outra. Muito legal. E, Brunão, a gente caminhando aqui para o final da conversa, Vai. mas você me disse já dos pastores, do conselho, quem mais são suas inspirações, assim, até de liderança e também empresariais? Você fala, meu, acho bacana a história desse cara, eu vi que ele desenvolveu bem, eu me inspiro em alguns posicionamentos, eu chego a modelar alguém, esteja vivo ou que já tenha morrido. Quem você tem, assim? Cara, assim, eu acho, o primeiro modelo de Jesus, né? Eu acho que ele foi o maior líder dessa terra e para nós é o maior exemplo de como que nós devemos agir com todas as circunstâncias. Depois disso eu tenho os nossos líderes, né? Que hoje nos acompanham e conhecem a nossa história e sabem do que a gente tem feito. Então, o próprio pastor Teófilo, para mim, é um exemplo disso. O pastor André Gonçalves, que tem acompanhado a gente ao longo desses últimos anos e tem visto de perto tudo que tem acontecido. E são pessoas que não medem esforço para falar assim, você tá errado nisso, cara, você precisa mudar. Então, assim, eu brinco que graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter pessoas que são exemplos para nós, que são pessoas que a gente olha e fala, cara, eu quero crescer um dia, amadurecer igual a esse cara. E são pessoas que estão perto para poder puxar a nossa orelha, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. E assim, cara, tem muitos assim que a gente olha, a gente se inspira em histórias. Então, grandes homens de negócio, o próprio Elon Musk, presidentes como o próprio Donald Trump, outros negócios que cresceram no Brasil, como a própria marca Reserva, Deus Ex Machine, assim, são várias marcas assim que a gente olha, a gente estuda esses caras para entender, cara, como é que esses caras conseguiram chegar onde eles chegaram, sabe? Então, assim, é muito importante a gente ver a trajetória. E o Flávio Augusto, né, que ele é um grande empresário hoje, ele fala uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte: todo negócio, não importa qual seja, não importa o tamanho que ele tenha, se ele é bem sucedido, você precisa entender o seguinte: a receita do bolo ela é a mesma. O que vai mudar é o resultado final. Seja ele um produto, seja ele um serviço. Então, fazer negócio por fazer negócio, a receita ela é a mesma, cara. Então, tipo assim, a forma que você tem que fazer o negócio, ela é a mesma. O que vai mudar é a matéria-prima e o produto final, entendeu? Legal. Então, assim, a base, tipo, você precisa entender, o cara que gerencia uma mega empresa hoje, como uma Apple, como grandes empresas no mundo, cara, ele vai ter que prestar atenção nas coisas que você tá prestando, que você tem que prestar atenção agora, entendeu? A diferença é que vai mudar o tamanho, obviamente. Esse cara sustenta aquilo que eu falei, a nível global. Não, esse cara tá sustentando o Brasil, esse cara tá sustentando um bairro, entendeu? E o Bruno, a United, onde está aqui nessa classificação? Bairro, da nação empresa? ou nações? Cara, a United ela vem com uma visão global, apostólica. A gente sabe que Deus chamou a gente para influenciar nações. Então é algo que tem queimado no nosso coração, é algo que a gente tem orado. Deus traz as nações. Mais uma vez, assim, nunca foi num lugar de o quanto que isso vai faturar, o quanto que isso vai trazer de dinheiro. Muito pelo contrário. É uma coisa que eu tenho conversado bastante com o André, assim, e ele fala: e se Deus te pedir United? Cara, eu entrego, porque não é minha. A United é de Deus. Então, assim, eu brinco, né? Eu sou apenas o CEO, o dono é Deus. Então, se ele falar que tem que trocar o CEO, cara, eu tô aqui. Mordomo lá, né? E com certeza, assim, sabe, pastor, eu não vou ver tudo. Eu tenho convicção disso. Sabe? Então, assim, eu vou lutar para que os próximos continuem essa construção. Eu já vi muita coisa para onde que a gente está indo. E dentro da visão que eu tenho hoje para dentro da empresa, eu tenho certeza que eu não vou ver tudo se cumprir. Então, assim, isso vai ser o legado que a gente vai deixar. Uau, né? Incrível, incrível. Eu quero começar algo aqui hoje, né? Vai começar nessa conversa com você, mas para a gente finalizar mesmo, imaginemos que não se usará nunca mais rede social, não se usará mais internet e o Bruno tem a oportunidade de deixar um último post. Sabe? O que você escreveria? Confie em Deus, cara.
Confia em Deus. Eu acho que esse é o lugar que a gente, como família, eu e minha esposa, nossa casa, a gente tem entrado, é entender que se ele chamou, ele é fiel para cumprir. Uau. Então, assim, não é, mais uma vez, não é sobre mim, não é sobre dinheiro, não é sobre status, fama, nada disso. É sobre ele. E sempre vai ser sobre ele. Então, o Bruno não tem mérito nisso. Ele só é um mordomo, sabe? Uau. E que está sendo fiel no pouco. Muito bom, muito Acho que é bom. isso. Muito bom. Galera, que papo incrível. Conversei com o Bruno Pettinati. Ele é o CEO da United, mas é um cara que, antes disso, ele é um filho de Deus. Ele é um cara extremamente amoroso, amigo. Com certeza não ficará somente nessa conversa. Eu quero chamar ele outras vezes aqui também. Mas é isso aí. Compartilha com amigos isso, porque hoje nós tivemos ensinos poderosos a respeito de vida com Deus, a respeito de mercado de trabalho, dicas valiosas para você que está empreendendo, para você que trabalha, faz aquele intraempreendedorismo, mas com a frase que ele terminou aí, confia em Deus. Confia em Deus porque Deus não erra. A gente erra, mas Deus nunca erra. Isso aí. Deus abençoe e até o próximo episódio do Papo de Jetro.